Olá, gente linda, meus queridos, minhas queridas, é bom ter você aqui para a gente trocar ideias, a gente pensar e refletir um pouco sobre as questões da vida, né? As questões inerentes do ser. Hoje eu queria falar com vocês o seguinte, uma pergunta. Você é uma pessoa, um indivíduo ou um sujeito? Pensa nisso. E depois você responde. Porque é com essa base que eu quero iniciar a construção da nossa psique, ou pelo menos trazer aqui alguns elementos que contribuem para a construção da nossa psique. E a gente sabe que a nossa psique é capaz de nos aprisionar, né, numa série de viciações, assim como também é capaz de nos libertar trazendo uma alternativa, né, de novos paradigmas, de novos modelos mentais. Então, o nosso poder, enquanto criação, enquanto origem dessa psique, né, é infinito. E a gente precisa ter uma certa compreensão sobre essa formação que nós temos, esse algo que acaba muitas vezes condicionando os nossos pensamentos e as nossas ações, os nossos comportamentos e abrindo espaço para a existência de problema recorrente. É claro que eu não me refiro aqui exclusivamente à psique, porque a gente sabe que existem problemas que estão fora da nossa capacidade de resolução individual, sozinho, né? Existe todo um contexto fora que muitas vezes são predominantes na existência de alguns problemas. No entanto, aqueles problemas que estão diretamente ligados a nós e que até mesmo a transformação dessa conjuntura do contexto é possível a gente perceber na medida em que a gente tem uma compreensão, né, dessa formatação psíquica. E como é que isso acontece, né? Assim, como é que isso vem trabalhando no nosso íntimo e muitas vezes determinando os nossos comportamentos? Definitivamente a gente não é um ser humano se a gente não tiver uma relação interpessoal com outros seres humanos. Portanto, a base da psique é a sociedade, são as relações interpessoais, as relações sociais. Sem isso, nós não nos transformamos em seres humanos. Poder dizer que nós somos civilizados individualmente, isso não existe. É impossível. Então, a partir disso, entendendo que esse contexto em que nós estamos inseridos, ele é fundamental para a construção da nossa psique, vamos percorrer aqui, nesse momento, algumas, vamos dizer assim, etapas que não necessariamente elas estão isoladas, né, e seguem uma ordem específica, mas elas estão definitivamente presentes na construção da nossa psique, tá bom? Então, no começo, a gente tem que imaginar que tudo era instinto, né? Quando nós chegamos aqui, nós nascemos, nós vivenciamos o instinto. E o que é o instinto, senão a gente dar uma resposta instantânea ao socorro à nossa sobrevivência, né? A gente busca a nossa sobrevivência e a gente atende esses impulsos, né, naturais de autoproteção. Então, no início tudo era instinto e a partir daí, com as experiências que a gente vai vivendo, a gente vai tendo um recurso de aprendizado, a gente passa a aprender, né? E o que é aprender se não adquirir um conhecimento, né?
A gente adquire um conhecimento a partir das nossas experiências que vão nos dando informações. Só que na medida em que a gente aprende, né, com as nossas experiências, adquirindo, né, essas experiências, a gente tem que colocar em algum local, que é a nossa memória. E aí entra a questão da memória, e o que é a memória, senão a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar as informações. Memória é isso, né? Você consegue adquirir, né? Consegue armazenar e consegue recuperar as informações. Então você começa a elaborar a sua psique e começa a partir daí ter referências para as escolhas, né? A partir dessa memória, é normal que a gente comece a desenvolver alguns princípios. E quando a gente fala de princípios, são todas aquelas coisas que vêm antes, né? Que chegam primeiro, a partir daquelas experiências que a gente viveu, né? Que a gente resgata na memória, a gente acaba descobrindo que esses princípios, eles fazem parte de uma razão universal, mesmo que nesse momento nós não compreendamos a questão da fundamentação da razão, mas isso fica impregnado no nosso íntimo e, a partir daí, esses princípios fazem com que a gente escolha, que a gente faça as opções de vida a partir de valores universais, né? Uma razão universal. Esses princípios, normalmente, eles não se curvam às situações. Esses princípios, eles são pétreos, eles são ali pedras, e que eles sempre surgem independente de qual situação se faça. Um exemplo de um princípio universal e que vale para todos, né, da humanidade é a justiça. Então, se eu falo de justiça e isso eu tenho como um princípio, a justiça, ela sempre se fará justiça para um como para o outro. Ou seja, eu não deturpo a justiça em função de qualquer interesse íntimo ou alheio. É assim que o princípio se firma, né? E a gente sabe que tem vários princípios universais, né? O amor, a justiça, a honestidade, enfim. Esses princípios, quando eles estão bem consolidados dentro dessas experiências que a gente vai constituindo a nossa mente, né, a nossa psique, eles não se curvam, eles são uma pedra para que se mantenha, né? É uma instituição que nós criamos no íntimo e que, por conta disso, nós acabamos por inaugurar outras instituições com os mesmos nomes para que cuidem dessas pedras, né? Dessa razão universal que orienta, né, independente da nossa vontade, algo no sentido de construir. Então, a partir daí, a gente começa a desenvolver um caráter, né? E o que é um caráter, se não um conjunto de virtudes, né? São aqueles... é a força moral, são os valores, né, de uma pessoa e que se expressa de maneira natural. Né? É aquilo que a gente pode dizer que é a natureza da pessoa. E a gente trabalha isso como sendo algo nosso, né? É o nosso caráter, é aquele tipo que nós temos que nos apresenta, que está representando tudo aquilo que nós já vivemos. Então, com esse caráter, nós teremos a capacidade de aplicar
né, com tranquilidade, toda essa compreensão de experiência vivida, de assimilação da realidade, para que os princípios eles sirvam de base na hora de nossas decisões. É a formação desse caráter, é a formação dessa natureza pessoal a partir desses valores. Quando a gente fala de valores morais, a gente naturalmente está falando de uma série de compreensões, né, que foram constituídos a partir de experiências, né? Não, a gente não está falando aqui de moralismo, a gente está falando aqui de valores morais, né? E esses valores morais eles são úteis, até mesmo para que sejam aplicados na ética, não é? E aí a ética é uma outra história, assim como essa construção dos valores morais também é outra história, mas por enquanto a gente vai se ater a esses elementos de constituição da psique, tá bom? A partir disso, nós podemos desenvolver, através dessas experiências, a inteligência. Essa inteligência são duas palavrinhas, né? Intelegere, que é a capacidade de conhecer, de compreender, né? Então, essa inteligência, ela é, na verdade, etimologicamente, a nossa capacidade de escolher entre, a nossa capacidade de separar. Separar o quê? Ora, se existem tantas informações que chegam para a gente o tempo inteiro, é a nossa inteligência que vai permitir a nossa continuidade enquanto ser, substituindo o instinto. Porque nós temos uma mente mais elaborada e é nesse ponto da inteligência que acaba por nos separar dos animais, porque nós temos uma capacidade muito maior, né, de elaborar essa inteligência, de fazer essa separação, né, até mesmo de codificar palavras para expressar as nossas ideias, né, os nossos sentimentos. E é exatamente esse o outro elemento, que são os sentimentos. Né? Com esses sentimentos, a gente tem a capacidade de perceber o que está fora através das impressões íntimas, que é esse sentimento. E o sentimento, ele acaba por nos trazer uma série de informações tácitas, que a gente está vendo e a gente tem a impressão e começa a perceber. O tipo de sentimento, o que é um tipo de sentimento? É uma inveja, né? O que mais? Um sentimento de culpa, um sentimento de raiva. Isso são sentimentos, né? Junto com esses sentimentos, a gente tem a fase ou a gente tem concomitantemente, isso não se separa, como eu expliquei anteriormente, a fase da emoção, né? E o que é emoção, né? A emoção etimologicamente também é mudar para fora, ou seja, é quando eu altero o meu organismo em função de algo que me impactou. Como é que é isso? Ora, diferente do sentimento, ele altera o meu organismo, é uma reação orgânica. É um susto, né? É um choro, é um nojo que modifica isso. E isso são meios de a gente assimilar o que está no nosso entorno, né? Que ajudam a compreender, ajudam a constituir a nossa psique. Todas essas experiências somadas, elas acabam nos levando a decisões, né? Então, para além disso, nós temos também um outro elemento que seria o raciocínio, né?
O raciocínio é a capacidade de interligar informações para conceber uma ideia, né? E essa concepção da ideia é aquilo que nós temos de mais sutil, né, enquanto seres humanos. Essa concepção de ideia nos permite criar, né? Às vezes ela pode não estar a criação diretamente ligada a um raciocínio, passa por algo de uma sacação, mas até mesmo essa sacação ela faz todo um percurso, né, de verificação em todo esse nosso arcabouço de memória, de toda essa nossa experiência de vida, né? Às vezes a gente não sabe nem de onde vem, mas a gente acaba tendo a oportunidade de conceber a partir de elementos que nós já assimilamos, mas não conseguimos explicar, mas ele está lá. É impossível a gente conceber alguma coisa que não tenha uma referência de memória. Não dá. A gente tem que ter essa memória, a gente tem que ter essa referência para poder conceber algo, para a gente poder ter uma ideia. E aí entra a questão de educar. Educar, eu acho que essa palavra sofreu algumas transformações, né? Porque originalmente ela significa conduzir, guiar para fora. E a gente pensa que educar é aquilo que a gente coloca dentro de uma pessoa, mas na verdade é o contrário, né? Educar é aquilo que a gente expõe como alternativa para que essa pessoa possa tirar dela o melhor que ela tem. Isso é que é educar. Então, dentro desse processo de construção psíquica, a gente acaba assimilando, né, realidades a partir do peso de cada experiência que nós temos. Esse peso da experiência, essa marca que fica, né, de um relacionamento, de uma amoroso ou profissional, ou de amizade, ou de um acidente que possa acontecer, tudo isso nos traz a capacidade de refletir sobre o que nós vivemos. O que acontece muitas vezes é que, infelizmente, essa reflexão ficou perdida durante o tempo, né? E a gente acaba entrando num condicionamento, num piloto automático, onde nós não conseguimos identificar ali, de fato, onde é a causa dessas repetições que acontecem em nossa vida. Ela pode estar dentro de você, ela pode estar dentro de você, mas também está fora. Eu diria que 50% é dentro de você e 50% é fora, né? Que não tem como você tirar um ser humano, isolar de um contexto social e tratá-lo como sendo um produto dele próprio. Não tem como ser isso. Então, ou um resultado dele próprio, né? Não exatamente um produto, mas um resultado dele próprio. Ele por ele mesmo, isso não acontece. E mais lamentável ainda é quando nós nos deparamos com a situação de que muitas vezes, no decorrer de todo esse tempo vamos dizer assim, da capacidade de raciocínio humano, nós enxergamos meios de aprisionamentos através dos sentimentos. Note que tudo relacionado às induções, elas estão atreladas ao trabalho em cima dos seus sentimentos. Então trabalha em você através de músicas, através da sensibilização, através de cenas, né, que normalmente estão ligadas ao que nós temos de sensível,
né, na gente, mas não deixa de ser um trabalho em cima do sentimento. Né? Então, através dos sentimentos, nós acabamos aprisionados. E se a gente perceber, a gente está falando aqui de utilizar o máximo possível dos nossos recursos intelectuais, né? O lobo frontal, a razão, né? Já que o sentimento está no sistema límbico, né? E o instinto lá no tronco do cérebro, né? No cérebro reptiliano, tratando o cérebro de forma trina. Então, é um convite para você, né? Vamos trabalhar mais essa novidade humana, né? Que é esse lobo frontal. E para que a gente possa trazer à tona o que existe de fato muito melhor na gente, para que a gente possa saber conduzir melhor a nossa vida, para que a gente possa ser mais inteligente, utilizar melhor essa inteligência. Tá ok? Nós temos todos esses recursos na construção da nossa psique, mas nós também temos uma capacidade muito grande de alterar esta mesma psique a partir dessa compreensão, a partir da nossa vontade. Esse é um trabalho que a gente faz em conjunto, né? Às vezes é muito difícil, mesmo porque algumas pessoas que são altamente letradas, né? que trabalham o intelecto, elas não têm exatamente uma inteligência, porque a inteligência, ela se atrela, uma inteligência boa, né? Ela se atrela a algo construtivo, a algo que nos impulsione enquanto seres humanos, diferente de uma inteligência que se fecha, autofágica, que se engole dentro de um egoísmo. Então a gente faz esse trabalho, né? É possível fazer esse trabalho de se perceber, de entrar no íntimo e modificar toda essa realidade, tá bom? Então, essa é a construção da psique, é assim que a gente começa a se constituir como pessoa. Pensa nisso, vê o que é possível você fazer em relação à sua realidade. Se você quiser, manda pra gente algum tema, alguma coisa que esteja te incomodando, que dentro do possível a gente vai conversando. E eu quero te pedir então que você dê o like nesse vídeo, que você se inscreva no canal, que você acione o sininho, que você mande esse vídeo para outras pessoas se você gostou, tá ok? É importante a tua presença aqui e o que nos estimula a continuar é exatamente a tua presença aqui, porque nós não somos nada sem interagir um com o outro, tá bom? Te agradeço por ter ficado até aqui e até a próxima. Valeu!